áudio? Alto e claro. Então tá bem, boa noite a todos. Qualquer coisa, então, como essas tecnologias ainda são novidade, por gentileza, me deem um retorno aí. Tá bem, pode deixar. Qualquer coisa a gente fala. Então tá, obrigada, então. Vamos lá, então. Boa noite a todos, oficialmente. Desculpem aí um pouquinho de atraso, que a internet está oscilando, mas eu troquei aqui, acredito que agora vai se manter tudo certo. Então, primeiramente, agradecer o convite aí, do meu colega, do Beto, para participar com vocês. Fiquei muito feliz. Agradecer aos alunos todos envolvidos, a equipe do PET tão ativa nesse momento tão especial. Vocês conseguiram se organizar, então, meu agradecimento pelo convite e especialmente para os alunos envolvidos nesse momento. Nós estamos vindo aí desse momento de pausa, forçada, infelizmente, e vocês conseguiram manter essa atividade e organizar uma semana tão linda, com tantas palestras aí super interessantes. Então, isso é louvável, então eu começo deixando esse registro aí, pela organização de vocês enquanto equipe petiana e, sob a coordenação do Beto. Então, realmente, parabéns. Acho que é louvável, E feliz também por ser de São Lourenço, Eu gosto muito do grupo de vocês, Conheço poucos alunos, mas todos aqueles que eu conheci realmente são alunos muito queridos, Então, mais um motivo, de estar feliz por participar. E por ser realmente um grupo tão legal, com professores que eu também gosto muito, a professora Karina, o professor Duda e tantos outros que eu não vou citar, porque certamente vou esquecer a Márcia, a Jaque, Mas então, deixa esse registro aí. E aí a minha conversa, então, com vocês hoje, sobre meio ambiente e ecologia profunda, É consciência. Eu confesso que quando o pessoal da organização me pediu um tema, meu primeiro intuito foi, vou falar sobre licenciamento ambiental, desafios e fragilidades diante desse momento que nós vivemos no país, e quais são as fragilidades técnicas, ou vou falar sobre contaminação de solos, ou falar sobre gerenciamento de resíduos. Então, foram alguns temas, que eu pensei em desenvolver com vocês. Mas aí eu tinha que dar a resposta rápida para a Michelle, não pude pensar muito, e o que me veio para falar para vocês, com vocês, foi justamente sobre esse tema, Infelizmente, nós vivemos um momento que ele é atípico, e a minha sensação foi de que eu não quis entrar novamente no piloto automático, por mais que esses temas todos sejam extremamente relevantes, e seria muito bom poder desenvolver, são temas que me agradam, assim como vários outros. A vontade que eu tive de falar com vocês nesse momento era sobre ter uma outra abordagem, Porque vocês vão ver que essa minha fala, talvez ela seja um pouco diferente das outras que vocês têm participado. Eu peço desculpas que eu não consegui ouvir todas as falas dos colegas na semana passada, eu ouvi só 2 e ontem, Todas muito boas, excelentes. E a minha palestra realmente não tem uma fala um objetivo de trazer elementos técnicos para vocês. É muito mais uma conversa com elementos que eu acho importante, eu quis trazer, porque é um olhar realmente da Roberta como pessoa, que tem feito uma trajetória de quem buscou desde lá da formação como química, na área da ecologia, dentro de ONG, hoje como professora, alguns elementos aí. E a minha sensação é de que não podemos, assim como várias pessoas, não podemos sair desse momento que passamos aí durante a pandemia sem realmente nos acordar para muitas coisas, Então, por que eu não escolhi outro tema e escolhi esse? Porque eu não quero novamente entrar num piloto automático, de começar a olhar as questões técnicas e esquecer de toda uma gravidade, de algo que está muito explícito, mas a gente reluta, Então, ao trazer esse tema, o meu objetivo foi poder fazer essa conversa, e eu quero que seja realmente uma conversa, de nos perguntar como sairemos justamente, desse momento das nossas cavernas, Passamos aí um período ainda estamos passando, alguns já estão saindo, alguns saindo mais, outros menos, não vamos entrar nessa discussão, o fato é que todos devemos adotar, estar sobre os cuidados necessários, mas em algum momento teremos que retornar para as nossas atividades,
E aí poder fazer essas conversas e essas perguntas, né? O que será que a gente aprendeu, né, nesse período em relação à interdependência, né, entre todos os seres? Né? Quais foram os nossos aprendizados? Se é que existiram esses aprendizados, né, durante esse período. Então, poder fazer essa reflexão com vocês nesse momento, né? E aí eu trago uma frase aqui de uma filósofa, uma ecofilósofa, na verdade, a Joanna Macy, né? A frase dela é: um coração que se parte aberto. E dentro de um coração que se parte aberto, né, cabe um universo. No sentido que nós ficamos trancados nesses meses aí, pelo menos 4 meses, né? E um período de que foi uma oportunidade, foi nos oportunizado fazer uma maturação, né, de processos internos e nos questionar. E sem dúvida alguma, né, com certeza, para todo mundo foi um desafio, né? E esse desafio está associado com sofrimento. Em algum nível nós sofremos, né? A gente não pode fingir que está tudo bem. Se nós simplesmente, né, a gente tem o hábito de perguntar: oi, tudo bem? Estamos bem? Não, não estamos bem. Né? O planeta que a gente habita há muito tempo não está bem. E nós passamos por esse momento aí, e é um momento de sofrimento. Então, quando a gente fala um coração que se parte, é nesse sentido. Quem, nesse período, né, não teve um momento que parou com o coração realmente partido? Por si mesmo, pelos outros, pela sua família, né, pelos outros países, pelo nosso país. O desafio é a gente olhar para esse momento de dor, né, de coração partido que estamos todos tentando realmente resgatar forças para seguir e olhar para isso de alguma maneira positiva, né, vendo possibilidades. E aí a gente tem vários momentos durante a pandemia, né? No primeiro momento, obviamente, e esse momento ainda se mantém, infelizmente, né, para muitas regiões, para alguns países, né, um momento de que, diante da iminência de todo risco, de todo sofrimento imediato, né, qual é o imperativo de emergência para poder atender naquele momento, né? É a sobrevivência, é se proteger diante da ameaça do vírus, né? Manter condições de vidas mínimas para as pessoas e poder dar condições, né, de manter uma condição de atendimento de saúde, né? O fato é que, nesses últimos tempos, esse panorama ele tem se modificado. Infelizmente, como eu disse, né, o país e algumas regiões ainda sustentam condições de risco, né, bastante graves, né? Eu acredito, por eu não ter assistido todas as falas, mas eu acredito que vocês já fizeram esse momento de discussão sobre a pandemia, então eu não vou entrar no cenário específico, né, das motivações e desses detalhes das origens, né, dessa pandemia e de tantas outras, mas o fato é que nós temos que, passar esse primeiro momento de concentrar forças no atendimento, né, da exposição de risco e de todos os danos, né, diante de exposição ao vírus, a gente tem que olhar, bom, o que aprendemos durante esse processo? Infelizmente, né, e eu gostaria muito que vocês não sentissem como uma indiferença ou como uma frieza, pelo contrário, né, mas para aqueles que ficaram, para a gente que conseguiu sobreviver nesse momento, né, aqueles que não tiveram, né, vítimas diretas dentro das suas famílias, sem ser indiferentes, como é que nós conseguimos olhar, né, para um redesenho da sociedade daqui para frente? Porque deu esse primeiro momento e a gente conseguiu sobreviver, estabilizamos as nossas forças e daqui para frente, como seguiremos? Né? Estamos nesse momento de seguir de fato, né? E aí, quais foram os aprendizados? Né? A grande pergunta, né, é: conseguimos fazer esse aprendizado? Estamos fazendo esse aprendizado? Né? Quais são os próximos episódios para que a gente passe por esse processo? Né? Infelizmente, as disfunções ecológicas elas vão ser cada vez mais presentes dentro das nossas realidades, né? Muito provavelmente vocês fizeram essa contextualização, mas a pandemia não é nenhuma surpresa, né? Obviamente, para quem oscila nessas áreas, a gente sabe que isso era uma questão de tempo. Obviamente que ninguém imaginava que atingisse essa dimensão da forma sofrida que foi, mas isso era um processo natural de resposta de um corpo, né, que estava sendo agredido. Então, estamos aprendendo com esse processo. O que nós aprendemos, né? Quais são as lições trazidas por todo esse período, né? Quais foram as lições que a gente tem de Gaia, né? E aí, na verdade, quando a gente olha para essa questão, o vírus, né, toda essa manifestação virológica, seja essa da SARS-CoV ou de tantos outros, ela é uma resposta biológica, nesse caso,
do corpo, né, do planeta, né, de Gaia. E nunca, de forma alguma, né, eu coloquei o registro ali como uma punição, né? Não se trata disso, não é nesse nível de discussão que a questão se dá, mas é simplesmente uma resposta em termos de termodinâmica, né? O planeta, ele tem os seus ajustes e mecanismos de contrabalançar, né, as forças que estão ali ocupando. Entre essas forças estamos, né, nós, né, os homens e mulheres. O fato, então, é que não existe nenhum sistema de punição, né? É um ajuste físico-químico, né? E aí nós estamos diante de todo esse quadro de emergência social, ecológica e ética, né? Caso alguém não tivesse percebido isso, né, enquanto civilização, tivemos esse momento justamente para nos mostrar, né, por uma infeliz consequência da nossa condução enquanto humanidade, tivemos esse momento, então, para nos mostrar que a forma, né, de vida que estávamos sustentando, né, ela é insustentável. Era uma ilusão de estar sustentando um formato de vida, né? Então, todos os sistemas que vínhamos construindo até então, ou pelo menos a grande maioria de nós, a grande maioria dos sistemas, sistemas sociais, econômicos e políticos, eles têm pressupostos que eles são pressupostos de destruição, de exploração, né, de crueldade. E aí, justamente, a gente tem que parar para fazer essas questões, né, nos questionar, porque parece que nós não tínhamos entendido, né, enquanto sociedade, ou ainda não entendemos, né, que por mais básico que seja, tem que ser dito, né, que a nossa prosperidade enquanto espécie humana, ela depende totalmente da prosperidade do planeta, do equilíbrio do planeta, né? Existe uma conexão direta, né? Então, será que a gente está conseguindo enxergar isso? Será que conseguimos enxergar isso durante esse período que ficamos restritos às nossas atividades dentro de casa, né? O equilíbrio, essa prosperidade que nós queremos para a nossa vida, porque todos estamos buscando isso, seja na área que for, seja na área da gestão ambiental, seja na área da geografia, da história, das humanas, seja no que for, nós queremos esse desfrutar da prosperidade, de ter uma vida com condições de se trabalhar no que gosta, né? Ter uma família com um mínimo de estrutura, né? Com as suas liberdades, seus respeitos e garantias, as suas dignidades individuais, né? Então, o que é essa prosperidade? O que representa para mim, né? E como é que eu posso querer e pressupor que isso seja possível para mim, enquanto habitante deste lugar, né? No cosmos, que é apenas mais um lugar do cosmos, né? Como é que eu posso pressupor isso sem considerar a qualidade e o equilíbrio de quem está me suprindo condições de vida, que é o nosso planeta, né? Então, onde nós deixamos de olhar e considerar isso? Nós, enquanto pessoa individual, nós, enquanto estrutura social, enquanto civilização. E aí vocês vão ver que a apresentação, ela está cheia de questões, né? Cheia de pontos, né? Que, infelizmente, né, seria mais interessante que a gente pudesse fazer uma discussão, né? Que eu pudesse ter os retornos de vocês, enfim, mas o formato, até por tempo, né? Ele não permite. O que a gente ainda não conseguiu, né? Eu digo da minha parte ainda, lidar com isso tão facilmente via online, né? Mas tem muitos questionamentos que eu coloquei, porque dentro dessa ideia de ecologia profunda, a gente precisa parar e fazer esses auto-questionamentos, né? Todo mundo fala e todo mundo sabe, né? E possivelmente isso foi dito em algumas das outras palestras, né? A gente vive um momento que é de necessidade de mudança de paradigma, né? O fato é que a gente sabe que tem que mudar. Como que a gente muda esses paradigmas, né? E aí sempre, na grande maioria das respostas ou dos contextos que a gente fala, a gente precisa de vontade política, né? E aí as perguntas são, nós dependemos de vontade política? Nós dependemos exclusivamente da vontade política, da vontade institucional, né? É disso que nós precisamos, é com isso que nós temos que contar. Até que ponto nós vamos ficar esperando por grupos institucionalizados que, por motivos X, Y, Z, nos representam, né? E, infelizmente, nesse momento, não representam a grande maioria de nós, né? Mas o fato é que sabemos que não podemos manter tudo como estava.
como nós vamos lidar com isso? Até uma próxima pandemia, né? Até um próximo desafio de emergência climática aí, né? Que ontem eu assisti a fala do professor Cavi, né? Excelente, não ouvi na semana passada, que eu sei que foi um tema abordado, mas o fato é que muito se diz que, comparativamente aos próximos desafios de emergência climática, a pandemia ela é só a ponta do iceberg, né? Então, isso é de uma gravidade que nós não conseguimos mensurar, né? Porque se já nos choca, e a gente já teve toda realmente, né, uma crise civilizatória nesse momento de pandemia, o que virá com os desafios de emergência climática daqui para frente, né? Então, quais são os nossos posicionamentos para olhar para isso tudo daqui para frente, né? Nós vamos entrar no automático, e aí por isso que eu não quis, né, entrar num assunto automático de vamos falar sobre o licenciamento ambiental, vamos falar sobre áreas contaminadas, não me entendam mal, de forma alguma, são temas que eu adoraria conversar com vocês em outro momento, mas nesse momento de volta ao normal, que não deve ser o normal, né, eu quis que a gente parasse, né, ou pelo menos, né, tentar oportunizar esse momento que a gente pare para nos questionar sobre esses detalhes, né, da nossa relação com os nossos meios que nos sustentam a vida, né? Então, a gente viu justamente nesse período aí, que fomos obrigados, que é possível uma mudança, é possível realmente tudo aquilo que nós imaginávamos numa esfera, não, mas isso não pode, não, mas essas empresas não vão parar de fazer, não, mas nesse nível não, isso não vai acontecer. Nós vimos, né, pelo menos em outros países, né, ficou muito claro que a gente consegue descaracterizar uma série de conduções, é possível, né? E isso é um grande start para a gente enquanto comunidade planetária, né? As escolhas que nós temos que fazer, as organizações que a gente tem que fazer enquanto grupo para mudar os panoramas que nós estamos sustentando, né? Como vamos fazer isso, né? O fato, e isso me incomoda, porque eu sinto, né, que muitas instituições estão retomando suas atividades e parece que daqui a pouco vai entrar tudo num novo normal viciado em correr atrás de prazos, em correr atrás de tempo perdido, e me preocupa se aprenderemos a lição que precisávamos ter aprendido nesse período. A vida não pode parar, essa é a nossa grande dor, né? Como assim a vida não pode parar, né? Eu me pergunto quais são os possíveis ganhos desse tempo que a gente acha que a vida parou, porque os ganhos eles podem ser incríveis, né? Como é que a gente lida com esse período que a gente teve? Quais foram os ajustes que nós fizemos? Ou será que nós não fizemos e vamos entrar num novo processo de correr atrás de uma ilusão e vamos fechar o ano pensando, a gente conseguiu salvar o segundo semestre diante daquilo que nós entendíamos como o normal adequado, né? E aí vem essas expressões que vocês já devem ter ouvido, né? Que muitos falam, esse normal nunca foi o normal, ele era insustentável. Então, os nossos modelos daqui para frente vão ser os mesmos, a gente vai resgatar aquilo que a gente teve uma prova cabal, né? A humanidade teve uma prova cabal, que era um modelo absolutamente suicida, ecocida, né? De fato, né, vivemos uma crise humanitária, né? Muitos de nós falamos, estamos numa crise sanitária, sim, sem dúvida, mas a crise sanitária ela já existe há muito tempo, né? Por quê? Porque nós não temos saneamento básico no nosso país, pelo menos a gente pode falar isso abertamente, né? Num nível mínimo. Então, é uma crise de gravidade muito maior. Ela toma proporções realmente do que, enquanto humanidades, como estamos nos conduzindo, né? E o que faremos daqui para frente. Então, como é que nós vamos seguir daqui para frente? Né? E aí o fato é que é o momento mais importante para a gente, porque é o momento que nós estamos aqui. Se nós ficarmos, né, comparativamente às outras gerações, outros momentos históricos, outras oportunidades que já tivemos ao longo da nossa sobrevivência enquanto planeta, podem ter uma dimensão absolutamente importante. Mas o momento que nós estamos é esse aqui, né? Eu falo da nossa geração, né? Então, esse é o nosso momento, né? Vivemos essa crise ambiental. Não estamos vivendo a que virá daqui a 40 anos, daqui a 10 anos, 20 anos, em outras crises por outros processos históricos que já tivemos, né? O fato é que a gente tem um modelo de civilização com um pensamento totalmente antropocêntrico, né? Com algumas nuances ambientalistas, né?
ao longo do processo, desde lá, né, do final da década de 60, a gente vem fazendo ajustes e sim incorporamos uma série, né, de melhorias na área ambiental. Conseguimos, né, fazer avanços e incorporar uma visão ecossistêmica, né, com uma série de qualificações no processo de proteção ambiental, de valorização, né, dos compartimentos ambientais e da vida. Mas ainda fica a pergunta, é o suficiente? Essa caminhada que nós temos feito, né, enquanto sociedade, ela é o suficiente? A gente não pode perder esse momento, né? Por mais triste que ele seja, o meu incômodo, e aí essa provocação que eu venho fazer para vocês ao falar de ecologia profunda vamos conseguir aproveitar esse momento como uma oportunidade de sair desse período, né, de tristeza e de sofrimento, com uma carga, com um olhar novo, para poder transformar alguma coisa daqui para frente? Ou o processo que nós estávamos vivendo e as condições que nós, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, estávamos tendo, nós estamos de acordo, né? Então, estamos aproveitando essa oportunidade. A minha provocação é isso: aproveitamos esse período do jeito que tínhamos que aproveitar? É muito clara a necessidade de novos caminhos, né? Precisamos pensar outras formas. Isso todo mundo sabe há muito tempo, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente transforma? Se esse caminho que nós estamos vivenciando, há quantas décadas muitos de nós, né, falam que ele é totalmente insustentável. Infelizmente, uma grande parte da população ainda não percebeu isso, ou pelo menos não tinha percebido. Espero que agora, com esse momento, nós tivemos, né, bem explicitado diante dos nossos olhos, diante de todas as estruturas vivas, uma necessidade de rever, de fazer uma volta, né? E aí eu coloquei o termo reconciliar, né? É um momento de olhar para esse planeta que nos sustenta, né, e tentar fazer uma reconciliação, porque a forma de relação que nós construímos, ela é baseada no quê? Num extrair, né, numa exploração, onde a gente tem um sistema vivo, autorregulável, onde a gente delibera sobre ele de maneira a não considerar, né, o que de fato manteria o equilíbrio. Ou a gente faz isso de uma maneira totalmente superficial, né, e finge que está conduzindo o processo de proteção ambiental, né? Se estivéssemos de fato fazendo isso, não chegaríamos no momento que estamos chegando enquanto humanidade, que já chegamos e que vai se agravar, infelizmente, né, nas próximas décadas. E que nós podemos, de alguma maneira, tentar conter em algum nível, com a adoção de algumas medidas, com algumas mudanças que podemos fazer, tá? Mas como é que faremos essa adaptação? Será que conseguiremos fazer essa mudança, né, desses modelos que a gente vem adotando, baseado numa exploração extrativista, concentradora, né, realmente exploratória e que desconsidera respeito à vida, para essa economia regenerativa, integrativa, né? Quem não se deu conta, né, de que é totalmente impossível voltar àquele modelo anterior, de fato não aproveitou a oportunidade que tivemos, né? Eu gostaria que vocês fizessem essa análise com os núcleos com quem vocês convivem. Tanto na universidade, né, convivem agora à distância, mas de alguma maneira se relacionam, seja por WhatsApp, seja por grupos, né? Mas como ainda temos pessoas dentro desses grupos que não se deram conta que aquele modelo, né, justamente por ter parâmetros que vão contra a vida, eles não têm como se sustentar, né? Então, será que estamos, enquanto sociedade, dispostos a trilhar novos caminhos para a construção dessa economia, né, que tenha outro viés, que ela é regenerativa, né? Além de ter que fazer vários níveis de proteção, de conservação, a gente vai ter que cada vez mais atuar onde? Na regeneração. Dada todo, né, o efeito e o impacto das nossas ações antrópicas aí. O que eu acredito, né, eu tenho certeza que para a maioria de vocês, embora eu não os conheça ou conheça alguns, não é nenhuma novidade, porque já tem, né, quem está participando da saga já tem um olhar muito possivelmente mais apurado para essas questões. Então já está buscando esse olhar quanto à importância, né, de nós termos outras formas de conduzir a economia. E aí, as minhas observações são no sentido de que nós, infelizmente, enquanto sociedade,
não a maioria de nós, né? Não nós aqui no grupo, vamos dizer assim, mas em parcelas menos expressivas em relação a outros grupos, né? O que nós representamos? Atualmente, uma força de destruição no planeta, né? A escala que nós assumimos com a conduta de processos, ela é uma escala que modificou em termos de quê? Não de restaurar, não de manter condições, não de ampliar padrões de qualidade. Até então, não. A gente tem que assumir esse novo papel, né? Qual é o rótulo que nós, uma das espécies que ocupa esse planeta, pode ter daqui para frente, né? Nós temos que fazer uma escolha por um novo rótulo, que é justamente esse rótulo de ser o quê? Aqueles seres, e nada mais justo, porque somos os que, né, têm um diferencial de capacidade de raciocínio, né? Não de sensibilidade, mas de capacidade, então, de raciocínio, de responsabilidade sobre o que fazemos com esses ditos, né, com aspas bem grandes, recursos naturais, né? E aí, nesse sentido que eu vou abordar a fala, né, de um conceito de ecologia profunda, desse viés filosófico e da nossa obrigação, né, de regenerar o planeta, não tem nada de romântico, não tem nada de puramente holístico ou místico, de forma alguma. É uma necessidade de sobrevivência. Fazer novas conexões, olhar para aquilo, para o espaço que nós ocupamos, né, e os outros elos que sustentam a vida no planeta, não é uma questão de escolha. Nunca foi. Nós é que estamos atrasados em entender e implementar as mudanças, né? Então, é uma necessidade de sobrevivência a gente ajustar a maneira que a gente lida com todos os processos, né? Então, não tem nenhuma nobreza nossa quando a gente se propõe a fazer isso, né? Qualquer ato ao contrário, se ele continuar daqui para frente, e não podemos ter ilusão que não vai, né? Tanto é que a gente já vê, né, muitos movimentos, infelizmente, no nosso país, em muitas cidades do país, muitos movimentos justamente querendo retomar os mesmos mecanismos suicidas e ecocidas adotados anteriormente. E aí eu trago para vocês isso, né? Quais são as minhas provocações aqui para vocês, né? O que move cada um de nós? Né? O que me move? O que te move? Pelo que tu é apaixonado? Né? O que faz o teu coração vibrar? O que faz com que tu fique realmente interessado em resolver? O que faz com que tu fique ligado? Né? Porque, pessoal, mais do que nunca, né? Vou voltar aqui para o slide, mas mais do que nunca é necessário que a gente não perca a nossa energia naquilo que não nos interessa. Nós vivemos ainda em iminência de quê? De realmente de morte, de perda, né? Esses meses, eles devem ter feito, né, com que a gente parasse, como eu disse no início, ter feito alguma reflexão. Então, se nós não tínhamos feito esses questionamentos para a gente, né, para nós mesmos, antes dessa pandemia, se nós não fizemos durante a pandemia, eu pergunto para cada um de vocês aqui agora, né? A gente sabe isso, né? A gente sabe com o que a gente está conectado? Eu, Joãozinho, eu, Mariazinha, né? Eu sei o que me encanta. E eu não estou falando apaixonado pelo Pedrinho, pela Mariazinha, pelo fulaninho. Essa paixão aí, ela é excelente, ela é maravilhosa, né? E eu espero que todos tenham. Mas, enquanto pessoa, enquanto ser, né? Enquanto ser humano, qual é aquilo que, né? O que faz teu olho brilhar, né? Pelo que você quer ocupar esse espaço no planeta? Esse espaço é tão nobre, ele é tão importante, né? Eu espero profundamente que esse período da pandemia tenha nos feito entender, né, que tem que ter algo maior por trás do que nós estamos vivendo aqui. E nós não podemos perder tempo dessa nossa existência sem investir a nossa energia naquilo que a gente de fato acredita. E aí, novamente, né, eu tenho a felicidade de estar num grupo que está assistindo e participando da Semana Acadêmica da Gestão Ambiental. Possivelmente, a grande maioria das pessoas que se sente atraída pelo tema, que participa dos cursos, já tem uma relação, né, associada a essas temáticas. E aí eu pergunto para cada um de vocês, né, antes da pandemia, esse semestre, para quem não é aqui da FURG, nós tivemos uma única aula, né? Tivemos uma semana de aula e aí tivemos esse problema, né? Vamos chamar assim. E nessa primeira aula, né, alguns dos alunos, não sei se estão assistindo, se tem alguém, nós tivemos uma conversa, né? Eu perguntei isso e eu já quis chamar para essas coisas antes da pandemia, sem imaginar,
né? Eu gostaria muito mesmo que os meus alunos tenham parado para fazer essas reflexões daquelas perguntas que nós tivemos no primeiro dia de aula e que estão relacionadas com o que eu estou provocando aqui, né? Nós estamos conectados, nós estamos investindo nosso tempo e a nossa energia com aquilo que faz o nosso coração vibrar. E aí eu digo isso para vocês, por que eu quis falar sobre isso com vocês? Porque nesse momento eu realmente quero que vocês se conectem com aquilo que vocês acreditam, né? O que faz com que vocês se motivem, né? E aí eu lembro de ter brincado com os meus alunos. Tem coisas que o pai e a mãe têm que ficar mandando fazer, né? Ah, levanta do sofá, vai limpar o quarto, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tem que ter alguém para mandar a gente fazer, para a gente fazer determinadas coisas. Mas tem coisas que o pai e a mãe não precisam mandar. A gente vai lá e faz sozinho, né? A gente pega e vai, pega um ônibus, aí anda 2, 3 horas para ver fulaninho. A gente pega e fica 4, 5 horas de pé numa fila para assistir o show de tal pessoa. Ah, a gente pega e vai lá de madrugada, não sei o que, na fila para conseguir a vaga para o curso tal, para não sei o que. Tem coisas que nos motivam e ninguém precisa mandar. Quais são essas coisas, né? Ah, é ficar acordado não sei quantas horas para esperar a estreia do filme lá, da série, não sei qual. O que faz com que a gente vibre, que a gente queira fazer aquilo acontecer? Existem essas coisas para cada um de nós. Muitas vezes a gente não se permite ter essa resposta, né? Eu até lembro que um dos meus alunos, não sei se ele vai estar aqui, ele respondeu, olha, professora, eu acho que ele é um aluno que, né, não sei se você estiver aqui, me desculpe se eu fizer confusão, mas deve ter a minha idade. E ele disse, professora, tudo que tu estás falando durante muito tempo, eu não foi exatamente assim que ele falou, mas eu passei por todos esses processos e só em determinado momento da minha vida eu fiz essas perguntas, né? Ou eu me dei conta disso. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vai passar 20, 40, 60 anos sem se dar conta, né? Tem muita gente que vai descobrir isso aos 15 anos. Olha, eu sou apaixonada por natação. É isso que eu quero fazer. Eu vou ser esportista, esse é meu esporte, vou viver disso. Não, eu sou apaixonada por culinária. Eu amo ficar ali na cozinha fazendo as receitas. Não, eu sou apaixonada por escrever, eu vou ser escritor. Não, eu sou apaixonada. Olha, eu trabalho aqui com meu pai, faço esses, né, uns produtos que a gente desenvolve. A pessoa tem aquela conexão desde cedo. Tem gente que vai ficar 20 anos fazendo determinada atividade por algum motivo X, Y, Z. E só, sei lá, 60 anos vai se descobrir que, olha, não era o que eu queria ter feito da minha vida. Só quando se aposentar, e infelizmente daqui para frente cada vez pior para que a gente se aposente nesse país, né? Mas tem gente que vai chegar só lá no final e vai querer, nossa, agora me libertei e posso fazer aquilo que faz meu coração vibrar, né? Então tem gente que só vai descobrir isso em determinada fase da vida e vai olhar e achar que o resto foi tempo perdido. Nunca é tempo perdido, são construções que a gente faz ao longo da vida. Mas o que faz a gente querer correr atrás? Né? Qual é o teu sonho? O que te motiva? Bom, eu estou fazendo gestão ambiental porque eu adoro a área ambiental. Bom, eu estou fazendo gestão ambiental porque foi o que deu para fazer no momento. Eu estou fazendo gestão ambiental porque, ou cursos associados, né? Porque meu primo disse que é muito legal, porque vai me dar emprego, né? Porque está na moda. Bom, diante de tudo isso, o que te conecta, né? O que te move? Daqui para diante, tem gente que está fazendo curso de gestão ambiental porque depois quer fazer outro curso X. Depois eu quero fazer direito, né? Direito ambiental. Eu quero fazer depois, não sei, artes, eu quero fazer geografia. O que te move? Por trás disso tem qual intenção? Né? O que você quer construir daqui para frente? Né? Qual tipo de vida que você quer sustentar? Como é que você se vê, como é que você se projeta com esse mundo todo desabando literalmente no nosso entorno, desabando, derretendo, né? Tivemos índices de derretimento, né, nos últimos meses aí altíssimos, mas nem vamos falar sobre isso, né? Como nunca antes visto na história, então, por isso que eu brinquei. Enquanto literalmente nós temos aí, né, o planeta derretendo em alguns pontos geográficos. Enquanto tudo isso acontece, onde é que nós vamos nos colocar? Isso é muito importante, né? Tem todo um cenário acontecendo no nosso entorno. Onde é que a gente quer participar como ator? Onde é que a gente vê que vale a pena a gente se colocar, né? Então, parar para fazer essas perguntas. O que desperta, né, a nossa paixão? Tentar conduzir esses processos com esse olhar, né?
é muito claro isso, né? Tem temas que a gente fala com alguém e a pessoa fica ali, apática. É interessante, legal. Tem temas que a gente fala com a pessoa e ela, nossa, uau, a pessoa fica com aquela cara de quem ouviu algo maravilhoso. Então, o que faz tu sentir dessa forma? O que faz tu te sentir motivado, né? Bom, isso não tem nada a ver com gestão ambiental. Então, eu vou ficar incomodado com isso, né? Eu estou falando de gestão ambiental porque é a semana, mas pensem e sintam isso para suas áreas, né? Ou áreas correlatas. Não tem nada a ver com aquilo que eu estou fazendo agora. Então, isso é doloroso, eu não vou olhar para isso agora. Olhem, enfrentem, esse é o momento. Não invistam a vida de vocês em algo que não está fazendo a energia de vocês circular de maneira muito forte. Isso é importante, pessoal. Por quê? Porque isso vai se refletir na qualidade das ações que vocês vão ter dentro da área de trabalho de vocês. Seja na área ambiental, seja na área de humanas, seja ela o que for. Então, isso é importante, né? Como é que a gente se relaciona com a vida na Terra? Está associado, né? A nossa relação com os outros reinos, com os outros seres sencientes, ela é diretamente decorrente da relação que a gente tem conosco, né? Como é que eu me relaciono comigo mesmo? Eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero para minha vida, né? Como é que a gente vai se relacionar? Nesse momento pós-pandemia, ou de final, né, de círculo de pandemia aí, se eu não sei como é que eu gosto de me relacionar, se eu não sei aquilo que eu acredito que é importante para mim, né? Então, nesse momento fica muito claro, né, que a gente tem que assumir novas posições, né, éticas diante do planeta, né? Então, essa nova ética relacional, ela é com o planeta que a gente tem que assumir, mas ela passa, e por isso esses meus questionamentos com vocês, o que vocês querem, o que motiva vocês, elas passam pela relação que nós temos conosco mesmo. A gente não vai querer cuidar do planeta, se importar com aquilo que deveria ser senso comum, porque é a casa que habitamos, né? Esse é o sentido do eco, desse ecológico aí, do oikos lá, do conceito, né, tradicional de ecologia. A gente não vai se preocupar com isso se nós não estivermos, de alguma maneira, conectados conosco mesmo, né, no primeiro momento. E aí vejam esse conceito, né, do Aldo Leopold. Eu coloquei em vermelho ali o ano, 1949. Lá em 49, né, grande maioria de nós, acho que, né, a grande maioria de nós que não era vivo, estou calculando aqui matematicamente, mas a ética, essa nova visão de ética, ela já era lá nesse tempo, então, proposta por esse um dos pioneiros, justamente, da questão, né, das falas sobre a relevância da gente mudar a nossa relação com o planeta. É. E ele já propunha que alargássemos, né, a nossa fronteira daquilo que é normalmente tido como ético, né? Então, a ética da Terra, né, alargar as fronteiras da comunidade para incluir também outros compartimentos, os solos, as águas, as plantas, os animais. Então, olhem que coisa linda, em 49 ele já propunha isso, né? E aí o sentido que ele dava para a ética, né, o conceito dele de bom e mal, que isso é algo absolutamente discutível, a gente pode ficar entrando aqui, né, nessa dualidade aí, que aquilo que é bom para mim pode não ser bom para o outro, não sei o quê. O fato é que ele lidava com isso em 49 já, de uma maneira muito clara, né, ao propor essa ética relacional com o planeta. Algo é bom quando preserva o equilíbrio, a integridade, a beleza da comunidade biótica. Da comunidade biótica. E vejam que lindo, é a comunidade biótica. O que é a comunidade biótica? É o homem? Nós somos só mais um elo dessa cadeia. Então, o que é bom? Quando mantém o equilíbrio, a integridade e beleza da comunidade biótica. Toda essa comunidade presente no planeta. E é mal simplesmente quando não o faz. Então, esse conceito de ética com o planeta, o que vai estar sendo taxado como certo ou errado, está associado a isso, né? E daí vão decorrer muitos de outros pensamentos de filósofos, de cientistas, próprios né, conceitos adotados em alguns países de meio ambiente, né, vem a partir daí. Mas o fato é que, pergunto, será que nós conseguimos construir uma sociedade que promove e celebra a vida? Será que nós vínhamos conseguindo fazer isso? Né? Será que nós vínhamos sustentando modelos que promovem a vida? Ou era completamente o contrário? O que a pandemia e esse momento de crise civilizatória nos mostra é que os modelos que nós vínhamos adotando e insistindo em manter, ou insistindo em ignorar, ou nos omitindo e não nos posicionar, eles eram modelos
ecocidas, modelos de destruição, modelos de exclusão social. O quanto que nós nos posicionamos e de que forma nós podemos nos posicionar para tentar construir outro olhar, outra cadeia que promove e sustente a vida. Mas, de novo, a vida da comunidade biótica, não é a vida do ponto de vista antropocêntrico ou de alguns humanos. Nesse sentido, a gente tem justamente essa necessidade de quê? De uma ruptura, né, com a nossa ideia de ciência clássica, inclusive, né, que vem desse pressuposto de uma racionalidade lá, né, desde o século XVII, né, que estava associado já de início, né, todo o desenvolvimento do modelo cartesiano associado ao mercantilismo, já ao capitalismo. Tá? Então, a evolução da ciência lá de Descartes, ela começa com essa ideia de que, de separar, de compartimentalizar, né? A gente precisa do método científico, precisamos sustentá-lo, ele é absolutamente importante, mas da forma como nós conduzimos a nossa sociedade, nós criamos uma ilusão da separação. Né? A gente foi construindo os nossos modelos de educação, inclusive, com essa hiperespecialização, né? Com as cadeirinhas separadas, todo mundo sentadinho enfileirado, né? Como se tivesse essa ordem, né? Como se essa proposição de ordem fosse o ideal, né? Então, nesse sentido de que a gente vem de uma lógica que desconsidera elementos de interconexão, né? A gente começou o nosso desenvolvimento de pesquisa científica, de conhecimento científico enquanto humanidade, para atender demandas que o mercado já na época, né, século XVII, com todas, né, suas outras nuances, já propunha. E isso, né, então, fortalecido com as nossas revoluções industriais, científicas, né, mas sempre atendendo demandas de mercado e baseadas numa separação que atendia determinados interesses e ainda atende determinados interesses, né? Mas o fato é que nós precisamos justamente mudar, né, esse olhar de compartimentalizar, né, que vem desde lá, né, então, dessa ideia da ciência nas suas caixinhas, né? Eu estudo matemática, eu estudo química, eu estudo geografia, português, artes, tudo separado, né? Nós vivemos um momento da educação que nós temos que rever todos esses processos, né? Um momento de ameaças, né, a esses processos, e a gente tem que justamente ver como é que a gente olha e transforma essas crises sociais que nós estamos vivendo, e que talvez sejam, e muito possivelmente sejam, mais frequentes cada vez mais, nessa grande crise social e ecológica que a gente vive, para construir ações que tenham outro viés, que sejam colaborativas, né? Que sejam construtivas e que não sejam mais ações de exclusão. Né? Como é que a gente para de alimentar uma sociedade que mantém e sustenta morte e sofrimento? E quanto que das minhas ações e coisas que eu quero e que eu pretendo na minha vida estão conectadas com essa cadeia de morte e sofrimento? Porque a gente critica todo esse modelo, ou a gente tem noção de que ele é um modelo que é insustentável e está errado, mas, no fundo, a gente almeja trabalhar naquela empresa que é a grande extratora de mineral e uma das responsáveis pelo maior crime ambiental que a gente tem no Brasil. Então, o que de fato das minhas intenções enquanto pessoa habitando esse planeta, elas são calcadas numa ética de promoção de vida, ou eu vou justamente indo, permeando e aceitando participar de processos que façam justamente o oposto. Né? Não promovam proteção, não promovam a vida e promovam mais exclusão e mais exploração. O planeta é um ser vivo, né? A gente tem aí hoje a ciência justamente confirmando vários pressupostos que, do ponto de vista ancestral, né, os nossos ameríndios, toda a sabedoria dos índios norte-americanos, né, todos dizimados de uma maneira vergonhosa do ponto de vista da civilização, tanto nós, né, ameríndios quanto no norte, né, eles já diziam isso durante, né, a partir das suas profecias há muito tempo, né? Quem da área ambiental não ouviu falar da carta do índio, né, do indígena cacique Seattle, né? Que é uma carta linda, belíssima, cheia de poesia, com uma profundidade e de uma técnica incrível, né? E uma das frases eu coloquei aqui no material, que é: o homem não teceu a teia da vida, ele é simplesmente parte da trama.
apenas parte dela. Para os indígenas, sejam a etnia que for, isso é natural para eles, né? Isso está posto como uma grande verdade simples e pura. E a gente, enquanto humanidade, tem ignorado isso, tem tentado fingir que isso não é assim, né? A gente simplesmente prefere não olhar para isso ou desconsidera, porque é mais cômodo por X e Y motivo, né? O fato é que os nossos ancestrais já sabiam isso. E isso partia do quê? Partia dessa ideia de saber ou de sentir. Eles sabiam isso por processos de quê? De participar disso como um elo da cadeia. Não se sentiam diferentes de uma árvore ou de uma montanha. Então, isso era uma sensação de conexão, era um sentir de todos esses seres que ocupavam o mesmo lugar, né? Então, toda essa ideia de interconexão, hoje ela já é absolutamente comprovada, né? Desde a gente tem lá, quem também nunca ouviu falar, né? Eu não sei se vocês tiveram alguma fala nesse sentido, mas teoria de Gaia, né? Quando a teoria de Gaia foi proposta, né? Pelo Lovelock, associado com, né, um colega dele, agora eu esqueci o nome, isso não foi aceito pela teoria, pelo meio científico, né? A ciência de núcleo hard, como gosta de ser intitulado, tem, né, as suas resistências, né, o que é compreensível por alguns motivos, mas tudo isso hoje é absolutamente evidenciado e reconhecido pela teoria geral dos sistemas, pela teoria da complexidade e pela física quântica. Cada vez mais nós temos todas as evidências científicas, ou seja, atendendo métodos científicos, né, que são condições que o homem criou, mas que, enfim, são inegáveis e nos mostra cada vez mais essa obviedade, né, que antes já era trazida de maneira tão poética, né, e na verdade é tão real, né, de que nós estamos conectados, né, e infelizmente tivemos que ter toda a gravidade dessa pandemia para nos mostrar mais uma vez o que significa a teia da vida, né? Nós estamos aprendendo de maneira dolorosa, absolutamente dramática, né? Se não diretamente para a gente, mas diretamente afetados, né? Que nós somos conectados, né? Nessa teia que se autorregula e que se ajusta, né? E que a dor de todos esses seres vai influenciar a nossa dor, né? Quer nós olhemos para isso ou não, né? Eu posso não reconhecer isso, mas isso está me atingindo, né? Eu posso não ter a consciência sobre isso, mas no meu inconsciente, né, a nível eletromagnético, isso vai atingir meu campo. Nenhum de nós está isento. Então, a todos os seres, ela vai poder ter potencialidade de ser o quê? Absorvida, influenciar o meu campo eletromagnético enquanto ser vivo. Então, por mais que nós não queiramos ou não gostemos dessa ideia, todas as agressões que a gente faz a nível de outros seres, elas vão se materializar no ajuste matemático do planeta, né? No equilíbrio dessa dinâmica. Então, a gente pode concordar ou discordar, né? Mas é aquilo. Por mais absurdo que seja, né? A gente tem até terraplanistas hoje em dia, mas o fato é que ao mesmo tempo que esses absurdos acontecem agora, em 2020, nós temos todo um avanço hoje. E existe um conhecimento, né, básico. Todos vocês que estão aqui devem ter tido, né, aula de química. E todo mundo ouviu falar em elétron, em próton, né? Deve ter ouvido falar sobre isso em algum momento, mesmo que seja naquele momento que vocês, não gosto, vou dar uma dormida enquanto o professor fala sobre isso. Mas o fato, pessoal, é que aquilo que a gente chama de matéria, que a gente acha que está aqui no estado sólido, ele é composto por essas partículazinhas subatômicas que elas têm carga elétrica, né? E aí, toda essa galera aí, ela está num padrão de vibração, né? E esse material que a gente pensa que, de fato, é sólido, na verdade, a gente tem uma série de evidências científicas já há bastante tempo que nos mostram que existe um comportamento de dualidade. Nesse sentido, o que significa? A matéria, ela não é matéria. Ela é uma possibilidade de matéria, né? É a dualidade da partícula-onda. São frequências energéticas, né? Então, nós somos compostos por todas essas partículas que têm esse padrão energético. Existe um padrão vibratório. Nós queiramos, concordemos ou não, tudo é formado por esses átomos, né? Com diferentes estados de agregação. Mas todos
com vibrações, porque somos formados por esse material, que tem partículas subatômicas e espaços vazios entre eles e subpartículas vibrando. Isso vai emitir campos eletromagnéticos. E todo esse campo eletromagnético afeta uns aos outros. A gente está sempre trocando isso. Esse campo eletromagnético, ele não é só do ser humano, né? Não só do animal humano, mas também os animais não humanos. Então, quando eu ignoro a dor de outros animais, quando eu acho que isso não me afeta, eu estou fazendo uma escolha, mas eu estou ignorando físico-química, eu estou ignorando mecânica quântica, eu estou ignorando física quântica, eu estou ignorando matemática. Isso é matemática, pessoal. Enquanto eu gero vibrações associadas, comprimentos de onda que energeticamente, né, estão associados a estados energéticos de dor e de sofrimento, não importa se isso é da espécie humana ou da espécie não humana, isso está no campo e isso vai nos afetar. Então, nós fazemos uma escolha de achar que nós não estamos causando sofrimento para várias outras espécies, né? Inclusive do ponto de vista da nossa alimentação. Isso é uma escolha nossa, mas é uma escolha que a gente tem que começar a colocar consciência. A matemática, a mecânica quântica nos mostra que existe esse padrão de vibração e ele nos afeta, quer saibamos disso ou não, né? Por isso que, na verdade, essa conexão, essa rede maravilhosa de Gaia, ela está sempre ativa, né? E é isso que muitas dessas teorias têm nos mostrado cada vez mais com elementos muito claros, né? Que não existe separação. Então, como eu falei para vocês, o Margulis, né, junto com o Lovelock, né, a visão que a gente tem que ter de conexão é essa. A gente adotou, né, com algum avanço, essa visão sistêmica da vida, cada vez mais com novos elementos. Mas a gente não pode desconsiderar esses padrões, né, que hoje a física quântica, diferente da clássica, nos mostra. A gente tem vibrações associadas a esses processos. Então, enquanto nós estivermos alimentando padrões de dor e de sofrimento, seja em qual espécie que for, se são formadas por partículas subatômicas, e todas são nesse planeta, né? Nós não conhecemos outros planetas para saber as suas formas de vida, não nas dimensões que nós temos consciência para acessar nesse momento, mas nesse planeta elas vão corresponder a determinada vibração. E aí nós vamos estar alimentando esse padrão de dor e sofrimento enquanto nós estivermos explorando essas outras espécies, não humanas, mas vivas, né? E aí eu coloquei algumas carinhas conhecidas de vocês, né? Que eu fico muito feliz eu fiquei muito feliz de ver que vocês tiveram uma fala, infelizmente eu não pude assistir, que foi sobre, né, o ponto de mutação, né? Esse momento que nós vivemos talvez seja maior expressão, né, dessa necessidade de ajustes, né, de sair puramente desse paradigma que nós tínhamos lá, mecanicista, cartesiano, e olhar para o mundo da maneira mais clara possível, que existe essa interligação e a gente precisa adotar na prática das nossas ações esse raciocínio sistêmico, né? E aí agora, né, acabei falando demais, isso aí é professor que não está em sala de aula e está com saudade de falar. Mas agora é que eu trago o conceito da Deep Ecology, né? O que é essa ecologia profunda? Ela é desde a década de 70, né? Foi proposta pelo brilhante, né, ambientalista e filósofo norueguês, pelo Arne Niss, né, que é um senhor, né, morreu em 2009, né, um senhorzinho extremamente ativo, né? Ele foi um dos professores mais jovens da Universidade de Oslo, né? E ele justamente trouxe esse conceito filosófico, considerando todos os elementos vivos da natureza dentro de uma teia, né? E isso é que garantiria o equilíbrio da biosfera. Então, o conceito de ecologia profunda está diretamente associado com a proposta, né, que nós acabamos, né, de ver do Capra, né? Está associado a essa proposição de que a gente tem que sair do conceito. Eu fiz mestrado e doutorado em ecologia clássica, né? Que para a proposta, né, tanto do Capra quanto do Ness, são modelos de ecologia rasa ou essa ecologia superficial. Ela não vai dar conta, né, do movimento ecocêntrico, ela ainda adota uma perspectiva antropocêntrica, no sentido de que eu vou manter o equilíbrio dos sistemas, né, do ponto de vista ecológico, sustentando cadeias onde eu vou ter o quê? Um equilíbrio que pode custar, né, a vida de alguns seres, algumas espécies que não vão mais sustentar a manutenção daquele ecossistema, por exemplo. Então,
ainda é permitido dentro da ecologia, né, que é a minha origem e a que está posta hoje, uma visão ainda antropocêntrica. A ecologia profunda ela vai trazer outros elementos, né? Ela vai justamente olhar para a raiz dos problemas ambientais e vai defender o direito de toda a comunidade biótica. Então, todos os elementos vivos de uma cadeia, eles têm direito à vida e eles devem ser considerados. Não tem um elemento dentro da cadeia biótica que ele tem que servir aos outros, né? Do ponto de vista da Deep Ecology, nossa teia está interconectada. Eu não tenho seres que têm que alimentar, vestir e manter e sustentar a cadeia humana, por exemplo. Não, ela não traz isso, ela traz uma visão diferenciada, né? Por isso que é ecologia profunda. Está aqui, né, a carinha do Ed, né, que foi quem cunhou esse termo e trouxe, né, já como uma alternativa desse pensar que a gente tem hoje hegemônico sobre a natureza, do ponto de vista antropocêntrico superior. Não, isso não existe. Né? E é esse olhar que tem trazido essas situações de calamidade que a gente viveu, vive e infelizmente pode viver ainda muitas vezes, né? Até entender que os mecanismos e os processos da vida são outros e não são esses que a gente vem alimentando, né? Então, qual é a proposta da Deep Ecology, né? A essência é uma mudança de paradigma, né? A ecologia profunda ela vai justamente fazer essas provocações, perguntas profundas, né, a respeito dos fundamentos da nossa visão de mundo, né? Tanto da nossa visão pessoal, quanto dos modelos que sustentam a indústria, dos modelos que sustentam os processos científicos, né? Porque hoje eles são, infelizmente, sustentados por essa ideia, né, ilusória e totalmente atrasada de que é possível um crescimento infinito. Isso está posto, né, pessoal, que a gente não tem possibilidade de sustentar dentro de um modelo que tem limites, né, um crescimento ad infinito, como a economia pressupõe e insiste ser possível, né? Então, a perspectiva da ecologia profunda é um olhar do nosso relacionamento com todos os outros seres, né? Que a gente olhe para isso de igual para igual, nós fazemos parte dessa cadeia, nós não somos aqueles que têm que ser sustentados, né? Nós temos que justamente nos entender como mais um dos elos, né? Uma das propostas, né, que se faz é justamente uma das falas que o Erne trouxe é think like a mountain, pense como uma montanha, para sair da nossa visão antropocêntrica, né? Eu trouxe aqui uma montanha andina, mas não precisa ser andina, né? Eu coloquei uma foto aqui, né, uma formação de Caçapava do Sul, né, da Guarita, do ponto de vista dessa montanha, né, do que ela representa, da imponência dela, da sustentação de vida que ela traz, né, o que é equilíbrio ecológico, qual é a minha possibilidade de considerar que eu posso fazer, extrair toneladas do minério que me interessa ali, que eu posso desviar o curso do rio, que eu posso fazer um plantio de determinado monocultura e modificar as características naturais. Então, se colocar no lugar daquele outro ser, né? E aí tem toda uma visão filosófica por trás disso, né? Do ponto de vista, né, dessas formações, essas montanhas, por exemplo, andinas, né, os nossos apus, né, essas montanhas rochosas maravilhosas, né? Como nós vamos desconsiderar o significado de vida de cada uma dessas formações, né? O que elas representam enquanto vida, né? E aí a ecologia profunda ela vai trazer 8 princípios básicos, né? Percebam, é lá, né, ele propôs isso em 70 e apresentou os 8 princípios na década de 80, em 84. O primeiro princípio, e eu não vou me aprofundar em todos eles, né, até porque o nosso tempo já está finalizado, é isso? Me ajudem aí, como é que está o nosso tempo? Pode seguir falando. Temos tempo ainda. Então tá, tu me chama a atenção quando finalizar. Eu olhei aqui, achei que já tinha dado 50 minutos e... Ah, tá. Então, eu não vou abordar todos eles, né, exaustivamente, esses 8 princípios. O que é o primeiro princípio da ecologia profunda, né? A questão do bem-estar e florescimento da vida humana e da não humana sobre a Terra tem valor em si próprio. Então, o primeiro princípio, talvez ele seja o mais, né, e por isso ele é o primeiro, o mais imponente no sentido de que os seres, sejam eles humanos ou não humanos, eles têm valor intrínseco, eles têm um valor inerente a eles. Ou seja, essa nossa visão utilitarista, né? Porque aquilo que é importante ou útil para o ser humano tem valor. Aquilo que serve para mim, eu vou dar um preço, vou dar um valor mais alto, aquilo que serve para mim humano, né? Então, isso eu conservo, isso eu protejo, isso eu promovo. Aquilo que serve para os outros seres, bom,
né? Os outros seres que se virem, né? Então, qual é a ideia da ecologia profunda? Esses valores, eles são estendidos para outros seres, né? Então, a vida humana e a não humana sobre a Terra, elas têm valor em si próprios, né? Ou seja, não é uma comunidade que me importa do ponto de vista da ecologia normal. Os indivíduos daquela comunidade têm valor à vida. E isso é diferente da ecologia clássica. A ecologia profunda, ela vai dizer que os indivíduos que compõem essa comunidade, eles têm valor em si, né? Então, bom, não tem valor do ponto de vista ecossistêmico, bom, mas em si ele representa, ele tem direito à vida. O que isso representa? É um outro olhar, né? E aí vai seguir esses princípios, né, que são associados à ecologia, obviamente eles estão associados à ecologia, né? Mas o fato é que as questões de riqueza e diversidade das formas de vida existentes, elas vão manter esse equilíbrio, né? E vão sustentar essa cadeia de valores entre si mesmos, né? O princípio terceiro, ele fala justamente que os seres humanos, eles não têm direito de reduzir essa riqueza e diversidade, né? Exceto para satisfazer necessidades humanas vitais. Então, um contexto de uma região X, que tem uma comunidade X, e ela precisa fazer uso, né, dessa diversidade, dessa riqueza, bom, isso tem uma interpretação. Agora, onde as regiões são diferenciadas as características, o olhar é outro. A ecologia profunda, ela não dá uma ideia de intocabilidade, mas ela altera, sim, a nossa relação de uso, de extração, de exploração. E a gente tem que mudar essa nossa fala de recurso, né? Que é o que nós comumente adotamos, os recursos naturais. Isso é uma visão totalmente utilitarista, antropocêntrica, né? Então, o mar, a água, a montanha, eles são recursos naturais? Não, eles são seres com direito e valor intrínseco. E isso é um outro olhar de ecologia profunda, que vai além da nossa proteção ambiental clássica, né? Por isso que eu coloquei o titular Meio Ambiente e Ecologia Profunda. Uma coisa é falar de meio ambiente, né? E adotar, dentro do que a nossa legislação ambiental pressupõe, as normativas e os pressupostos vigentes. É claro que se já fizéssemos isso, seria muito, né? Vocês podem me perguntar, olha, nós não conseguimos nem implementar os pressupostos da ecologia clássica, né? Como faremos essa modificação? Não existe um como faremos, né? Existe uma escolha que a gente faz a um nível de percepção, né, daquilo que nos toca, daquilo que nos fala, e por isso aquelas perguntas iniciais lá, né, o que te motiva, o que faz seu coração ficar, né, empolgado, o que faz seu olho brilhar, né? Isso é o que vai fazer com que a gente se movimente em relação a esse olhar de ecologia profunda, de proteção de outros seres. Os níveis que a gente vai avançando em termos de caminhada nesse sentido, eles vão depender desse nosso nível de identificação, né, dessa nossa relação afetiva que a gente vai tendo com esses outros elos, né? E aí o princípio 4 ele vai falar justamente isso, que a prosperidade da vida humana e das nossas culturas, né, elas são compatíveis com um substancial decrescimento da população humana. Então, aqui tem um viés, né, de que sim, a gente teria limites dentro do que a gente tem no planeta e que a população humana, ela vai ter que se adequar a esses limites, né? Então, do ponto de vista, se a gente for falar, eu vi que vocês têm aí uma fala sobre decrescimento amanhã, né? Decrescimento econômico, né? Quais são os ajustes que a gente tem que fazer no nosso modelo econômico para ele sustentar a população que a gente tem, da forma como a gente tem distribuída no globo, para que todos tenham acesso a um nível de vida com qualidade, dignidade, com respeito aos seus direitos humanos e que os outros seres tenham também esse direito de sustentar suas vidas, né? O princípio 5º, ele já traz, desde lá de 84, que com as nossas interferências humanas, né, essa situação ela estava piorando aceleradamente, então já na década de 80, né? Falava já no princípio 6º que as políticas é que precisavam ser mudadas, ou seja, a maneira como a gente institucionaliza e se relaciona, né, com nossa ideia de recursos, né? A 7 traz justamente essa questão de que isso se dá diante de um olhar de mudança cultural, de mudança ideológica, né? No sentido de olhar para esses outros seres e ter outra forma de relação e de incorporar outro nível de respeito com esses outros seres, ou seja, essa mudança de percepção, essa mudança para uma consciência profunda, né, ela vai passar justamente quando a gente olha para essa diferença, né, entre
qualidade e quantidade, no sentido de consumo, no sentido de acesso aos ditos recursos que a gente acha que precisa acessar, né? E o princípio 8º da ecologia profunda, né, está associado justamente, né, com os princípios que a gente obrigação de tentar implementar, né? No sentido de que a partir do momento que a gente tem conhecimento sobre esses princípios e essas suas demandas, né, a gente tem que tentar fazer os ajustes e as mudanças necessárias para implementá-los, né, para tornar isso factível realmente no nosso modelo de vida, né? Então, aqui tem uma comparação que é de um autor, né, do Goldman, já de 2005, e ele já traz justamente esses pressupostos, né, da ecologia profunda como outro olhar de harmonia com a natureza, né, que todos os elementos naturais vão ter valor intrínseco. Ele propõe igualdade entre as diferentes espécies e não o ser humano como um elo superior, né? O planeta, justamente, é assumido que ele tem esses recursos limitados, né, e não mantendo essa visão de mundo hegemônica que até hoje né, nos sustentou, ou melhor, não nos sustentou e não nos sustentará, né, porque não é possível, né? A ecologia profunda traz justamente a questão de que a tecnologia ela é importante, né, sendo apropriada, né, e existe uma necessidade, mas ela não é dominante, né, assim como a ciência. Então, quando a gente fala da visão que está posta hoje todo o nosso progresso tecnológico resolve todos os nossos problemas. Não é bem assim, né? A gente pode ter várias situações sendo amenizadas e tem uma série de paliativos, né? Se a gente pensar em todas as nossas primeiras ações frente a toda essa pandemia, a tecnologia, o avanço científico foi o que minimizou tudo isso, senão seria muito pior. Então, a gente precisa, sim, de todas as respostas que a ciência tem nos trazido e que a tecnologia permite, mas tecnologia apropriada. E para muitas coisas, a ciência ela é movimentada conforme o nosso olhar. Então, a gente vai ter que fazer adequações naquilo que a gente defende como ciência, né? Então, a ciência totalmente neutra, que olhar que é esse de neutralidade que a gente assume? A gente tem que se posicionar mais do que nunca, isso está muito claro, né? Se a ciência que está posta é uma ciência que, em algum nível, permite exploração desenfreada, não tem mais como sustentar a neutralidade. A gente tem que rever esses modelos porque eles são insustentáveis, né? Então, a outra corrente científica vai lá e diz, olha, é tudo interligado e existe limite. Então, a gente tem várias correntes filosóficas e científicas. Qual é que a gente adota, né? Bom, então, a gente tem que se posicionar com um nível de consciência, né? E com os elementos que estão disponíveis, né? E aí, no sentido de como é que a gente se organiza enquanto sociedade, a ecologia profunda vai colocar a importância de nós termos biorregiões, né? Valorizar os movimentos e as tradições que a gente tem enquanto grupos, né? Comunidades que vão fazer as suas trocas mais ajustadas ao local, né? Que a ecologia profunda chama, então, de biorregiões, né? E não estar precisando mandar cargas para outros continentes, né? Então, eu tenho lá nitrato de amônio sendo fabricado num país X, que vai precisar ser mantido e armazenado num porto de um outro país, que vai ficar décadas armazenado sem controle ali, para ser mandado fertilizar um solo que foi esgotado lá no outro país. Isso é sustentável? Esse modelo ele é sustentável? Sob que ótica, né? E aí aqui alguns pontos que eu já coloquei, né, sobre o CAPRA, né, eu vou passar, né. O fato é que essa teia da vida, né, ela é incorporada nesse ciclo aqui, que representa justamente esse nosso nível de interligação que nós temos com as outras espécies. Nós estamos habitando esse lugar, nós estamos aqui coexistindo, nós dependemos dessas outras espécies, quer queira ou quer não, né? Qual é o nível de massacre, de exploração que a gente criou para fazer com que a gente tenha, né, algumas espécies que são um pangolim, um morcego, né, sendo colocados numa situação de nos trazer um elemento que jamais se aproximaria da gente, né? Que não é uma ameaça para a gente, mas nós construímos esse cenário, né, de exposição. Nós estamos construindo vários cenários de exposição e risco todos os dias com as nossas escolhas inconscientes, né? Quando a gente desconsidera, né, que todos temos a mesma importância, os outros níveis, os outros reinos, né? Quer queiram ou não queiram, nossa espécie humana, nós estamos interrelacionados a eles, né? E aí eu não posso deixar de falar sobre essa figura maravilhosa que nós temos no Brasil,
o Ailton Krenak, que vocês devem conhecer, que é um dos mais importantes líderes indígenas, e falar de liderança indígena no momento hoje é muito triste, porque a gente teve recentes perdas aí bastante importantes, que eu quero lamentar aqui, né, que eu me emociono, de lutadores e guerreiros da cultura indígena e, né, de toda a floresta, de todos os seus recursos. E, infelizmente, o Krenak está aí firme na luta, né, e ele já traz todos esses elementos aí que nós temos, né, colocado junto com outros grandes cientistas, né, com toda a sua sabedoria ancestral e também por ser um acadêmico, né, por trazer todos esses elementos aí numa grande mistura, né. E ele já fala justamente o nosso nível de estreitamento de visão, quando a gente olha para uma montanha, para um rio, né, e trata isso como recurso para suprir as nossas demandas de vida. Então, que antropocentrismo, mas, né, a ilusão antropocêntrica é essa nossa, de olhar para esses seres maravilhosos como essas montanhas e achar que isso é um recurso mineral para manter e sustentar padrões de trocar celular toda hora, né? De que componente mineral é esse que é tão necessário, né? Para fazer o quê? Quais são as nossas demandas reais, né? E até quando isso vai ser sustentado? E aí, nesse sentido, as perguntas do Krenak são justamente: qual é o sentido de existência de cada ente? Bom, se aquele ser não me serve, ele não tem direito à vida, né? Nós temos que olhar para essas questões, né? Enquanto pessoas que trabalham na área de gestão ambiental ou não, ou ocupantes desse planeta, né? A gente não pode continuar invisibilizando os outros seres, né? Achar que, porque não me serve, ou porque até então tem sido assim, que esse direito não tem que ser considerado, né? Então, essa nossa monetarização daquilo que é a vida está nos custando muito caro. Quem ainda não entendeu isso? Mas a minha preocupação e a minha provocação é isso. Será que a gente entendeu? Ou a gente já está entrando de novo nesse globo da morte? Vamos começar esse segundo semestre aí e esquecendo de tudo isso que ficou muito explícito para todos nós, né? Então, que a gente faça essas perguntas cotidianamente, né? E aí o Krenak fala, nós temos que ser radicalmente vivos, não fugir do que criamos. Ou seja, ele diz com toda a lucidez, a gente tem que olhar para esse momento que a gente viveu e entender tudo o que ele nos diz. O que essa pandemia quis dizer, né? Ela é horrível. Ela é triste, ela é horrenda, mas a gente tem que tirar alguma coisa disso, uma possibilidade de transformação, né? O que significa enquanto oportunidade para a gente mudar a nossa sociedade, né? Então, ele fala nesse sentido de respeito ao diferente, né? Como é que a gente condiciona aquilo que merece o nosso respeito? Como é que eu crio essa minha pressuposição de eu sou melhor do que determinado grupo social, eu sou, enquanto espécie humana, né, do sexo, né, de gênero X, Y, Z, melhor do que outra, né? Eu sou melhor que tal espécie, e aí eu coloco ali, né, a questão do machismo, o especismo, o racismo, eles têm toda essa mesma raiz, né, da nossa falta de olhar, né, e de afetividade com aquilo que é diferente, ou que aquilo que a gente entende que seja diferente de nós mesmos, né? E aí, justamente, essa razão, o que a gente pode dizer, justamente na raiz de toda a exploração que a gente tem hoje, predação do planeta, né, é a mesma raiz que a gente tem do machismo, né, da exploração do feminino, né? Então, esse resgate que a gente tem que fazer de olhar para a Gaia de outra forma, esse planeta maravilhoso que nos alimenta gratuitamente, nos sustenta em tudo aquilo que fazemos, ele é um resgate do respeito ao quê? Ao belo, à afetividade, ao sentir, ao que a mulher representa, ao feminino. Então, tudo isso está magnificamente interligado. E a gente tem que olhar para isso e conseguir nos motivar, mesmo diante de toda essa situação, por mais assustadora que ela possa parecer, a gente tem que olhar para isso e ver as interconexões positivas e tão belas que existem e que estão possíveis de ser fortalecidas e valorizadas ao nosso alcance, né? Então, nesse sentido, como é que se quer viver? Como é que a gente pode assumir o poder que a gente tem e mudar essas relações que até então, né, esse modelo capitalista neoliberal vem sustentando no nosso dia a dia, né? E aí olhar para essas situações que a gente vivencia como normal e se posicionar no sentido de que normal é esse? É só porque ele tem sido feito assim, né? Então, bom, se eu for trabalhar na empresa X, que conduz o processo dessa forma, porque eles têm feito assim, esse é o certo, esse é o normal. Ah, porque o professor tem conduzido as aulas assim, dessa forma, durante anos, esse é o normal, esse é o certo.
né? De que forma que a gente pode participar de todos esses ciclos da nossa vida e entender onde é que pode ser melhorado, o que eu preciso adequar para que isso comporte e respeite mais os elementos da vida desse planeta, né? E aí eu trouxe aqui outra figura apaixonante, né, que é o Rudolf Steiner, né, uma figura fantástica, né, foi ele que desenvolveu os pilares para a agricultura biodinâmica, ele promoveu, né, os métodos da escola Waldorf, então uma figura incrível, e ele já falava da importância do quê? Da gente aproximar o que aquele racionalismo científico do século XVII afastou, que são os princípios entre ciência e fé. Então, quando a gente fala desses temas de ecologia profunda, das nossas relações de consciência, a gente começa a colocar elementos que são da espiritualidade, do sentir, de como é que eu me relaciono no nível de respeito, né, com os outros seres. E tem muita gente que olha para isso meio, né, com uma estranheza. Como assim, dentro do mundo científico, da academia, que espiritualidade é essa? A gente tem que olhar, vejam, né, essa figura fantástica que criou desde medicamentos, né, com ingredientes naturais, promoveu uma metodologia de ensino inovadora como a Escola Waldorf, né, um grande educador, promoveu uma escola de agricultura com pilares reais que promovem uma sustentação, né, de produção de alimentos com um olhar diferenciado, né, que realmente respeita a vida. E foi realmente, né, esse cientista brilhante, um filósofo, que ele foi lá e disse, olha, é possível ter linhas de investigação que sejam ciência espiritual. Então, nós vamos continuar ignorando, né, esses grandes personagens da nossa história, quais as mudanças que a gente tem que fazer, os ajustes que temos que fazer para adaptar, né, dentro das nossas práticas hoje, né, século XXI, e entender que algumas mudanças e ajustes têm que ser feitos, né, a arte, cultura, a fé, a ciência, qual é o ajuste que tem que ser feito? Isso tudo é uma orquestra, né? São instrumentos que podem ser orquestrados e afinados conjuntamente. Está nos faltando ligar esses elos, né? Alguns já ligam, né? Mas muitos ainda, núcleos, né, dentro da nossa sociedade ainda ignoram, né? Então, já comentei aqui, né, sobre o conceito, sobre as ideias do Steiner, né? Que trouxe o conceito da antroposofia, né, que conversa justamente com a ecologia profunda, que é justamente essa visão, né, diferenciada, esse olhar respeitoso ao micro e o macrocosmos com uma outra linha de percepção, né, onde a gente vai fazer novas colocações. E por último eu trago aqui a Joanna Macy, né, que é uma pessoa, hoje ela já é uma senhorinha aí, tem 92 anos, eu acho, 90 e poucos, mas que ela traz justamente, ela é uma doutora, né, em ecofilosofia, e ela faz esses movimentos, esses questionamentos desde a teoria de sistemas e traz elementos de ecologia profunda, né, tem uma grande atuação aí, um reconhecimento junto às Nações Unidas, enfim, uma grande movimentadora dentro de princípios de justiça ambiental, de ecologia, de promoção de paz, né? E ela traz o conceito, né, de que nós temos que promover a esperança ativa, né? Eu coloquei esse livro dela aqui, entre uma esperança passiva, onde a gente olha, vê que o quadro é assustador e a gente fica triste e fica desesperançoso e a gente recua, ou a gente olha para essas situações e vem, bom, precisa de mudança, mais do que nunca. Então, o que eu quero promover? O que me motiva? Né? O que faz meu coração vibrar? E aí eu vou olhar para isso, eu vou olhar para essa realidade, vou identificar o rumo que eu quero e eu vou me jogar nesse rumo. Não importa se o entorno todo está me dizendo que não vai dar certo. Não importa se todo quadro me deixe desesperançoso. Eu tenho que olhar para aquilo que eu acredito e colocar as nossas forças ali, né? Nos mover para aquilo. Até porque, pessoal, qual seria outra opção? A outra opção seria nós estarmos acuados, né? Não temos opção, o mundo é esse, da forma como estamos. É só esperar as mudanças que nós temos, infelizmente, né, pela frente aí, e não dá para fazer nada. Então, nós temos que ocupar esse espaço. Oi? Desculpa te interromper, mas claro. 2 horas, daí teria mais uns 10 minutinhos para se tu conseguir encerrar, mais ou menos uns 10. Já termina casualmente, né? O sentido que eu quero dar aqui para finalizar, né? Teria acho que mais uns 4 slides dela, mas eu já posso finalizar aqui, né? Que olhar para esse mundo. E nesse momento, pessoal, por mais doloroso que sejam esses processos todos que a gente tem passado, olhar
para esse momento que nós tivemos como uma grande oportunidade e agradecer por estar vivendo esse momento no planeta, né? Um planeta maravilhoso, né? Com todos esses seres incríveis que nos fornecem água, fornecem tudo que sustenta a vida, honrar isso, honrar a dor desses processos que nós vivenciamos nos últimos meses, honrar a dor desses processos de destruição. O que é o honrar? Olhar para isso, entender o significado disso e, a partir disso, tentar ressignificar, ver com novos olhos e seguir adiante, pessoal. Esse é o nosso caminho, né? E eu tenho certeza, pessoal, que esse é o caminho que vocês todos aqui estão buscando, né? Não é à toa que estão assistindo, estão participando, né? Ouvindo as falas com diferentes percepções e estão buscando seguir adiante, né? Fazer a diferença nesse momento, né, do que nós temos aí. Eu só quero ver aqui para mim chegar no último slide. Bom, eu vou finalizar de qualquer forma aqui na Joanna Macy. Eu tinha colocado mais ali o Tesla para comentar com vocês, mas a ideia é essa, pessoal, né? Eu fico totalmente disponível às perguntas de vocês e, dado ao tempo aqui, aquilo que não puder ser respondido aqui, ou quem quiser me escrever, enfim, em algum momento depois, eu fico bastante disponível. Eu agradeço o espaço, né? Desculpe o tempo, na verdade, é um tema que ele é apaixonante, né? Poderíamos ficar aqui horas e horas, né? Então eu espero que alguma coisinha tenha feito algum efeito para vocês, ou vocês possam ter aproveitado. Eu espero ter contribuído, né? Então eu agradeço e fico aí à disposição para as perguntas, pessoal. Ele pergunta se estamos no ponto de mutação ou já perdemos a oportunidade. Então, essa pergunta tem várias respostas possíveis, né? E eu acho que a gente tem que honrar a oportunidade de estar vivo nesse momento. Então, a gente tem que pensar que não perdemos esse momento de forma alguma. Tudo é possível ainda, né? Se a gente adotar uma postura mais pessimista, né, a gente vai perder energia. A gente não pode se sentir desestimulado. Então, eu acho que assim, a gente já passou... Do ponto de vista de sustentação de equilíbrio termodinâmico, a gente já passou vários pontos aí, né, de não retorno possível. Mas a gente tem que olhar para isso como um momento de aproveitar. Nós sobrevivemos a tudo que tivemos até então, né? Então, o que é possível fazer daqui para frente? Nós não temos que se sentir responsável por mudar e segurar a mudança climática. Isso é impossível, né? Então, bom, a horta que eu tenho no meu apartamento, ela vai resolver? Não, ela não vai resolver nada. Mas eu não fazer a horta vai fazer com que o meu coração fique num nível que vai mandar uma vibração aí que vai sustentar mais dor para esse planeta. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer, por mais que não segure ou não reverta pontos que nós já tenhamos ultrapassado, é muito melhor do que a gente se retrair. Tá? Então, não sei se eu respondi ao Paulo, mas conversamos mais depois. A segunda pergunta também é do professor Paulo. Ele botou assim: uma lição do Covid. A mão invisível do mercado some nessa hora e o papel do Estado é resgatado. Será que os neoliberais estão aprendendo? Então, eu acho que tem alguns elementos dessa nossa cadeia que habitam esse planeta que talvez não tenham aprendido a lição e talvez não aprendam nessa vida e não aprendam nessa dimensão. E a gente não pode olhar para eles, né? Porque no momento que a gente olha para esses movimentos neoliberais de destruição capitalista, de visão hegemônica no nosso país e em alguns pontos do mundo, a gente tem a tendência a se sentir desesperado, né? O que é legítimo, e a gente também tem que sentir essa dor. Só que a gente tem que usar essa dor de alguma maneira para nos motivar, né? Então, respondendo, eu acho que muita gente não aprendeu, infelizmente, né? Eu acho que os movimentos que a gente tem aí já nos últimos meses, eles nos mostram. Quando a gente entra nessa de precisamos terminar o ano com tal meta, com tal isso, com tal aquilo, porque o ano está perdido, eu me preocupo se a gente realmente aprendeu todas as lições. Os neoliberais, menos ainda. Então, o quanto que a gente vai conseguir reverter movimentos de economia, eu não sei. A gente tem que focar naquilo que a gente talvez consiga, biorregionalmente, né? São Lourenço é um exemplo belíssimo do trabalho que é feito, do grupo que tem aí, dos cursos que tem aí. Então, quais são as potencialidades de fazer isso germinar e dar frutos? Isso não vai mudar o mundo? Bom, pode não mudar o mundo, mas a gente tem que tentar construir nesse sentido, né? Pelo menos isso
é algum nível de conexão possível. Né? Então, se eu não posso se eu, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, não tenho esse poder absoluto de intervir nas decisões dos grandes grupos neoliberais, o que eu posso fazer ao meu alcance? Por menor que seja, é muito. A gente não pode cair nessa falácia de para que tu vai fazer isso? Não serve para nada, não adianta. Né? Ou como muitos dos meus alunos já me disseram em aula, professora, se eu fizer isso, eu vou ser despedida. Não, professora, não sei o quê. Muitos desses eu tenho a grande felicidade de depois eles voltarem para mim com outra visão, felizes com os posicionamentos deles. Então, o que eu digo é, se todos nós tivermos um discurso e uma prática X, a gente começa a criar movimentos que podem ser micro. Se eles vão ser macro depois, isso é outra ideia. Né? Mas a gente tem que tentar fortalecer as escalas possíveis. E o resto, né, o efeito pode ou não se propagar. Próxima pergunta, então, é da Alessandra Marques. O problema ambiental que estamos enfrentando no momento é como está sendo tratado os resíduos residenciais do Covid. De que maneira os municípios estão agindo, sendo que aqui no município só são trazidos números de isolados, mas pergunto mais uma vez, quem cuida desses resíduos para proteger a saúde dos demais e a contaminação do solo? Então, né, isso é mais um problema, né? Numa civilização que ainda não tinha aprendido, né, a cuidar em nível de saneamento básico, o que acontece no momento de pandemia, né, onde a iminência do risco de vida está ali? O foco, né, ele é Então, essas questões, né, de gerenciamento de resíduos, e que a gente costuma dizer são as questões ambientais, né, elas acabam assumindo o segundo, último plano. Mas é que nunca essas questões são as questões ambientais, essas questões são as questões da vida, essas questões são as questões que sustentam a pandemia. Então, quando a gente fala isso, parece que a gente está sendo indiferente às mortes, ao atendimento que precisa lá na área da saúde. Não é nada disso, a gente precisa criar um nível de consciência que entenda, né, que no momento que eu estou focando meus esforços para as pessoas que precisam de um atendimento médico, isso é belíssimo, é importantíssimo, e é óbvio que eu tenho que focar nisso, mas, de alguma forma, a gente tem que sim olhar para esse nível de risco biológico que a gente tem espalhado pelas cidades. Então, qual é a minha resposta? Os sistemas públicos, né, provocados, motivados também por nós enquanto sociedade, deveriam estar dando um destino adequado para isso, né? Um nível de esterilização para depois ir para um destino final. Não é só recolher separadamente, é recolher separadamente, ter essa preocupação, essa estrutura, permitir que as pessoas sejam orientadas, embora me parece que sim, as pessoas são orientadas, todas, a gente faz opções para aquilo que é comum, né? E aquilo que uma omissãozinha aqui não vai dar nada. Então, é poder público junto conosco. Né? E aí a pergunta é, nos preocupamos com as máscaras ou com esse material biológico contaminado agora? Nós nos preocupávamos com os outros resíduos antes da pandemia? A proposta é que a partir de agora todos nós saibamos e queiramos saber todo o destino e o gerenciamento dos resíduos das nossas cidades e do entorno, porque isso está em algum lugar, isso pode estar causando algum nível de contaminação no lençol freático, na água que a gente está captando e está bebendo, ainda mais, né, para quem é daqui da região. Então, existe uma omissão, né, na grande maioria dos municípios do Brasil, né, em termos de gerenciamento de resíduos da área da saúde. Né? E, mais uma vez, né, vocês já devem ter visto as imagens, né, em grandes centros urbanos, outros países aí, né, de todo esse material sendo gerenciado de maneira irresponsável. Então, infelizmente, é mais um passivo que a gente está gerando nesse período de pandemia. Ou seja, não estamos aprendendo a lição. Próxima pergunta é da Michelle. Muitos empreendimentos quebraram pela baixa procura de produtos. E, por um lado, fiquei feliz por muitas pessoas verem que não precisam de tanto. Infelizmente, da pior forma, milhões de pessoas ficaram desempregadas por essa queda. E impactos da pandemia. Qual a saída para essas pessoas que precisam trabalhar? O que a senhora acha sobre isso? O que as pessoas poderiam fazer para não voltar ao, aspas, normal, como comentastes no início da sua fala? Nenhuma resposta é simples, né? Porque enfrentar as questões na raiz não é simples. Então, essa questão da Michelle, ela é muito sensível, né? É muito triste
né? No primeiro momento, a gente pensar toda essa cadeia, né, de desestruturação, né, de quantas famílias que realmente estão com dificuldade de se alimentar. Então, tem vários níveis. No primeiro momento, se essas atividades, infelizmente, se as atividades que essas pessoas precisavam desenvolver dentro das cadeias produtivas são atividades de risco para elas, para o ambiente, para os outros seres, que bom que isso acabou. É um momento de ajuste. Então, infelizmente, algumas pessoas, e quem paga o preço são os mais frágeis nessa cadeia e os mais vulneráveis, as pessoas mais pobres. Então, num primeiro momento, quem está sofrendo são essas pessoas. O que é injusto, infelizmente, né? Nós permitimos uma sociedade se consolidar de forma injusta. Então, num primeiro momento, como é que a gente pode organizar redes de apoio para essas pessoas, né? Para tentar justamente dar um meio de subsistência para elas, ou pelo menos de alimentação, né? Nesses primeiros períodos de ajustes. E aí o mais difícil, o mais desafiador, né? Que aí é aquilo, esse é o nosso problema. Criar atividades com outro perfil produtivo, com outro nível de oferta de serviços, que sejam muito mais satisfatórias para essas pessoas do ponto de vista de renda, né? Mais justas, né? E as deixem também mais felizes, né? Então, por pior que seja, às vezes a perda de algo nos força um movimento que vai nos levar a algo muito melhor. Isso pode parecer muito cruel, né? Então, do meu ponto de vista cômodo, de quem está dentro de casa, com todos os seus recursos e contas pagas, eu posso fazer essa simplificação, né? Mas eu gostaria de acreditar que essa perda de oportunidades, ela poderia ser aplacada de alguma maneira por nós, fazendo redes para comportar essas pessoas no primeiro momento, e inclusive ajudar, enquanto alunos, estudantes e professores, se temos essa consciência, oferecer um aporte, como muitos, né, dos projetos de incubação social, de tecnologia social, que tentam criar outras possibilidades de renda para essas pessoas. Mas, mais uma vez, é um momento de oportunidade. Para alguns é um momento cruel, mas ainda assim pode vir uma oportunidade. Talvez essas mesmas famílias que estejam passando por um momento muito difícil, para algumas delas, algumas pessoas vão ser capazes de passar por algum processo de transformação. Então, eu acho que é isso. Oportunidade de transformação, rede de auxílio mútuo, né? E tentar criar novas formas de serviços, de espaços de trabalho mais justas, mais inclusivas, né? Melhores. A próxima pergunta, então, é do Elliot Buttle. O que você está fazendo no espaço em que vive, comunidade, para conscientizar as pessoas sobre esses problemas? O que eu estou fazendo? Sim, foi essa a pergunta. Então, o que eu posso te dizer? Seria mais umas 2 horas, né? Uma outra abordagem, mas eu posso te dizer o seguinte, ó, desde os meus 17 anos, eu incomodo as pessoas que estão perto de mim, né? E aí eu posso dizer o seguinte, ó, alguns anos atrás, há pelo menos uns 10 anos atrás, né? Ou, enfim, eu comecei com 17, vocês vão fazer um cálculo aí rápido, enfim, mas no primeiro momento era aquela coisa, a hippie louca que quer salvar a baleia no navio do Greenpeace, isso é sem futuro, isso é aquilo, tu quer incomodar, não sei o quê. É um processo, né? Então, dentro disso, eu posso te dizer que eu procuro, né, desde a conversa com as outras pessoas com quem eu entro em contato, fazer algum nível de interlocução nesse sentido, né? Em termos de mudança, eu já trabalhei na iniciativa privada e dentro dessas possibilidades de mudança, de correção, de mitigação, ou de dizer, não vai mudar, me posicionar, não quero participar disso. Né? Ou mesmo dentro do órgão ambiental, né, de fazer as proposições, ou no meu dia a dia, que é aquilo. Né? Bom, desde a horta, desde o consumo de produtos regionais, né, desde... Hoje eu não tenho, né, meus hectares de terra para plantar, mas se eu não tenho esses meus hectares, eu vou sustentar as cadeias de quem tem, eu vou ajudar a fomentar essas cadeias, né? E aí, bom, coisas nesse sentido, que aí eu não sei se ele queria saber mais no sentido pessoal, ou técnico, ou profissional, né? Que eu não vou continuar, porque eu não sei direito. Mas... também, né, mas nesse sentido aí, as possibilidades são muitas. O que eu posso te dizer, Pedro? O meu coração jamais sustentaria passar por essa existência planetária ignorando essas questões. Então, eu posso te dizer que de tudo que eu faço, essa é a minha variável incorporada. Às vezes mais, às vezes menos, em alguns momentos da vida de maneira mais tranquila, em outros de maneira mais dolorosa, né? Mas eu posso te dizer que eu não sou o profissional que dá os sorrisinhos e faz de conta.
né? E isso é algo que a gente tem que modificar, seja na área que for, na área ambiental ou outra. A gente não pode fazer de conta. É por fazer de conta, né, que nós chegamos nesse ponto que estamos. A próxima pergunta é do Alexandre Terra. Será que essa pandemia seria uma vingança de Gaia? Então, Alexandre, Gaia é um ser tão maravilhoso que nos oferta tudo de maneira gratuita, cachoeiras, todo mineral, nos aquece, nos sustenta com paisagens belíssimas, todos esses animais. Gaia vai punir alguém? De que forma? De que forma que uma mãe faz isso? Né? E quando uma mãe faz isso e nos pune ou nos põe de castigo, ela está fazendo isso para que, de alguma maneira, a gente vá lá e, acorda, meu filho. Não fica olhando série a noite toda, porque amanhã tu tem que ir para a escola, tu tem que trabalhar, porque amanhã tu tem que criar um mundo novo. Então, toda mãe, quando faz algum movimento e diz não vai sair agora, por mais doloroso que seja, ela está dizendo aquilo para o teu bem. Então, a única coisa que Gaia pode ter feito nesse momento é não nos punir, é querer nos ajudar. E, na verdade, dizer que, de um ponto de vista termodinâmico, né, isso considerando consciência de seres, né, e aí é um outro nível aí que eu teria que ter mais tempo para a gente conversar, mas isso é termodinâmica. Nós somos só mais um ser aqui. Ela não, nem está olhando o que está acontecendo com a gente, entende? Se vai ser mais uma espécie que está sofrendo ou não. Né? Então, essas seriam duas possibilidades de resposta. Mas, de um ponto de vista espiritual, eu vou te dizer que é um grande acolhimento e oportunidade que uma mãe maravilhosa está nos permitindo. A gente escolhe agora o que a gente vai fazer, se é aprender ou continuar no sofá olhando série. Temos a pergunta agora da Clarissa. Dia desses, minha professora falou que a espécie humana é a única que não está fazendo falta no planeta. Que ficamos em casa e toda a vida lá fora continuou normalmente sem nós. Confesso que me levou à reflexão. Será que não estamos fazendo falta mesmo? Então, né, eu acho que assim, nós somos um dos componentes dessa teia de vida. Né? E realmente, o fato é que a gente tem uma oportunidade de contribuir positivamente. Então, no sentido de como é que a gente não está fazendo falta? Se é para continuar fazendo o que estávamos fazendo como destruição, como desequilíbrio, como avanço de desmatamento, como contaminação de águas, como lançamento de esgoto, fazer isso nós não estamos fazendo falta nenhuma mesmo. Então, se é essa contribuição que a gente vai continuar dando, então não saímos de casa. Agora, se é para construir, se é para restaurar, se é para fazer ela ficar muito mais diversa, rica, nós estamos fazendo falta. Nós somos um potencial de agregação junto com esse planeta. A gente tem que aprender a lidar com isso, né? Então, a tua professora está certa no que ela falou, né? No sentido de que, para a gente continuar fazendo o que vínhamos fazendo, não estamos realmente fazendo falta nenhuma, pelo contrário, né? Mas somos portadores de possibilidades, né? A gente pode olhar para tudo isso e contribuir. E aí, então, a gente poderia estar fazendo falta, né? Nesse sentido. Próxima pergunta da Isadora Marengo é a seguinte: como podemos voltar ao ponto de pertencimento terreno e não de hegemonia a outros seres? Coração. A resposta pode ser só essa palavra: coração. A gente tem que se conectar, pessoal. Como é que a gente não se incomoda com o estado das coisas ou a forma como a gente se relaciona? Como é que a gente não se importa, pessoal? Né? De onde é que sai a bauxita? De onde é que saem esses metais que nos servem? De onde é que saem todos esses recursos que a gente tem? Quando a gente compra um produto, quando a gente adquire algo, qual é a cadeia que tem por trás daquilo ali? Aquilo ali vem com um custo energético, um custo ambiental. Quem é que paga esse custo? Né? Para que tudo isso? Né? Então, essa visão que está posta aí, ela é uma visão que alguém criou, porque ela é conveniente para alguns grupos e uma minoria de grupos, né, de indústrias, né, de corporações dentro do nosso modelo econômico vigente. Mas a partir do momento que a gente se conecta com aquilo que realmente toca o nosso coração, a gente não vai aceitar coisas diferentes. A gente não vai aceitar sustentar essas cadeias. E aí as possibilidades existem.
Porque a partir do momento que eu não aceito mais isso, eu vou fortalecer outros elos da cadeia. E não esses que são dessa visão que a gente não concorda, mas também não consegue dar conta de desestruturar. Mas o fato é que a gente não vai dar conta mesmo de desestruturar. A gente tem que fortalecer esses elos que a gente se sente identificado, se sente conectados, né? Então, tudo isso, e a ecologia profunda, ela passa por isso, um sentir, resgatar aquilo que te toca, né? Aquilo que dói em ti, aquilo que te incomoda, o que tu quer mudar, né? É a fome das pessoas, é a dor física das pessoas, é a dor emocional, é a saúde do planeta, é não se conformar com a dor dos animais, com a exploração dos animais, né? Então, tem vários véus de ilusão que a gente tem nesse planeta, né? Então, a gente tem que olhar onde é que a gente quer atuar, né? E aí criar uma identificação tão forte, onde a gente vai não aceitar mais outros modelos, né? E ainda que esses modelos existam, a gente vai tentar não fortalecer. A gente não consegue ficar totalmente dissociado, né? É muito difícil hoje alguém conseguir mudar lá para as montanhas do Himalaia e ficar só meditando. Alguns ainda conseguem, mas não conseguindo fazer isso, ainda que mantenhamos uma vida dentro do dito sistema, o que a gente consegue ir plantando diferente, fazendo diferente, né? Modificando. Próxima pergunta, então, é do Matheus Aniol. Roberta, você acha que os seres humanos aprenderão alguma lição com relação à pandemia do coronavírus? Como você imagina que será a vida quando essa pandemia acabar? E outra, por que quando teve a primeira SARS em 2000, os países esqueceram que poderia surgir novos vírus? Então, os países não esqueceram, né? Ninguém esqueceu os nossos grandes grupos controladores aí que detêm, né, um poder dentro do status quo que a gente diz, eles não esqueceram de nada, né? A gente não vai entrar aí em discussões, teoria de conspiração, não sei o quê, mas isso tudo é muito consciente, esse modelo de desenvolvimento está posto aí e os riscos implicados, eles estão assumidos, né? Agora, existem outros fatores biopsicossociais envolvidos, né, quando esses poderosos movimentam essas grandes economias no mundo todo, né? Então, o fato é que eles não esqueceram, né? Assumiram esses riscos, enfim, foram conduzindo seus processos de enriquecimento, de expansão dos seus modelos econômicos, à custa do que for, porque isso é o que já vinha acontecendo, né? É o que a Joana Macy diz, a pandemia não está dizendo, esse é o caminho da destruição, a destruição já vinha acontecendo aí há décadas, a gente sabia disso, né? O momento da pandemia é um momento da transformação, é um momento de oportunidade. Se todos nós vamos aproveitar, se as pessoas estão aproveitando, eu também não sei. Por isso que eu quis, né, em alguma medida, trazer essas provocações para vocês, né? Acho que sim, muitas pessoas se sentiram incomodadas e nos meus ciclos de convívio, muitas pessoas nesse momento tiveram grandes conexões, né, no sentido filosófico e espiritual, e eu fico profundamente feliz com isso. Alguns estão só preocupados que, né, perderam um ano, que não sei o quê. Então, cada um está no seu processo e está tudo bem, cada um na sua fase, cada um no seu momento de aprendizado, né? E eu acho que tinha mais uma pergunta, mas eu esqueci. Agora tem um comentário aqui da Gereci Barreto. O seu incentivo de qualidade já responde todas as perguntas relacionadas à sua posição no meio ambiente. Obrigada pelo seu posicionamento. Encerraram então as perguntas. Agradeço demais pela sua participação.